Olá, paz do Senhor para todos. Estou mais uma vez aqui para transmitir o ensino da palavra de Deus. Meu nome é Josélio, certo? Presbítero Josélio, da Assembleia de Deus em Parque das Árvores, Maceió. Amém? Estamos com a lição do segundo ciclo, a lição do discipulado, que traz o título Conhecendo as Doutrinas Cristãs. Amém? E a primeira lição desse segundo ciclo, do segundo trimestre, é o que é crer. O que é crer? Crer verdadeiramente é ter fé, né? Então, a leitura bíblica está em Hebreus, no capítulo 11, versículo de 1 a 10. Amém? Você pode pegar, ler, eu vou ler com vocês, para que a gente tenha uma base da leitura, para nós começarmos a estudarmos a palavra. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 10. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado. Porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Amém? Então, o texto bíblico da nossa lição é este, tá bom? Então você pega aí, lê devagarzinho, nós estamos lendo correndo, pega, lê devagar para entender. Então, crer, o que é crer? Crer é confiar, crer é ter fé, crer é ter fé, né? Crer é ter fé, certo? Crer é fé, fé é crer. Então, o que é crer? Crer é confiar, é ter fé, estar firme. Aqui na leitura da nossa leitura bíblica, que foi feita em Hebreus, não está falando da fé salvífica, não está falando da fé edificadora, da fé regeneradora, mas da fé de firmeza, da fé de estar firme, mesmo em qualquer circunstância que você venha passar, que eu venha passar, nós temos a firmeza de ficar olhando para Jesus, tá certo? Que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A fé, ela vem, ela é criada dentro de nós por Jesus Cristo. Porque no momento que nós ouvimos a palavra de Deus, entra e vai para o nosso coração e nasce a fé. Pois diz a palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso nós não cremos cegamente, nós cremos, nós confiamos, porque temos, aleluias, uma pessoa em Cristo Jesus. Uma pessoa que é Cristo Jesus, que nós confiamos, que nos faz confiar. Jesus é a pessoa que nós confiamos. A ciência em si, ela trabalha com material. Ela pega algo para provar alguma coisa. Ela constrói, ela inventa alguma coisa, ela não recria, ela recria ou inventa alguma coisa que já foi criada, né? Então ela pega, ela explica o material. Ela explica pela razão as coisas. A fé, ela não é igual à razão.
Para você ter uma razão de algo, ela tem que ser explicada. A ciência ela explica a razão daquilo, porque isto, isso e isso. A fé não explica essas coisas, porque a fé não tem, como possamos dizer assim, o objetivo. A fé não tem o objetivo de explicar a matéria. Mas quem tem o objetivo de explicar a matéria é a ciência. Então a nossa fé não é uma fé da nossa mente, uma coisa criada da nossa mente. A nossa fé não é a nossa crença, a nossa fé não é algo da nossa, como o autor escreve aqui, do estado subdesenvolvido da humanidade. A humanidade, quando foi criada, né? Aí pela ciência diz que o homem, ser humano, no seu estado de subdesenvolvido, era um pré-histórico e cria em tudo, tinha assombração, cria na natureza, como um estado subdesenvolvido. Nós podemos ter um exemplo que não é um exemplo tão eficaz, mas vamos tomar exemplos índios que têm uma existência subdesenvolvida, eles vivem na mata, então eles creem em tudo ali na floresta. Então não é uma criação do estado subdesenvolvido do homem, né, da humanidade, nem é criada na mente, mas a fé ela é criada dentro do coração do homem pelo próprio Deus. Ela é dada ao homem pelo próprio Deus. Né? Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Romanos, deixa eu ver se é isso mesmo, certo? Romanos. Corrigir Romanos, em Hebreus, no capítulo 12, que diz, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, na primeira parte do versículo está aí, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus, ele é o autor. Jesus, ele faz nascer a fé dentro de nós. Ela é produzida no momento que nós ouvimos e cremos, deixamos ela assentar. A palavra de Deus, o evangelho, que é o poder de Deus, vem, entra no nosso coração, dali brota a fé. Então, ela é criada, ela é dada para nós por Jesus Cristo. Bem? Não é uma fé cega, não é uma fé que não tem a quem nós confiamos em Cristo Jesus. Né? Assim como nós podemos pegar como exemplo de confiar em alguém, né? Em quem confiamos, que é o subtópico 2 do tópico 1 da lição, ele diz assim, em quem confiamos? Em quem confiamos? Então, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, que a palavra de Deus vem habita dentro de nós, através de Cristo. Cristo habita em nós através de sua palavra, através do seu Santo Espírito. Nós passamos a crer na sua obra redentora. Nós passamos a crer no seu cuidado, no seu amor para conosco. Assim como um bebê que salta, ele salta do braço da sua mãe para o braço do pai, sabendo, ele crê que o seu pai vai pegá-lo, vai segurá-lo. Ele crê assim, que o pai dele vai segurar, não vai deixar ele cair no chão. Ele crê nisso. Então assim também nós cremos em alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. Esse alguém que nós entregamos todos os nossos cuidados, todas as nossas preocupações. E sabemos que somos cuidados, sabemos que Ele cuida de nós, sabemos que Ele está ali à destra de Deus, está à direita de Deus, cuidando de nós. Então nós temos uma fé viva, uma fé eficaz, não é uma fé cega, é uma fé realista,
uma fé verdadeira, criada, nascida dentro de nós através de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, criada dentro de nós através do Evangelho, e cremos em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, o autor da nossa salvação. Né? Por isso confiamos, né? Confiamos que Jesus Cristo ele está dentro de nós. Confiamos em Deus, pois a fé era uma confiança. Como eu falei, a fé aqui em Hebreus está falando de confiança. Confiar em Deus. Em quem nós confiamos? Confiamos em Deus. Confiamos em Jesus Cristo. Confiamos no Espírito Santo. O único e verdadeiro Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. O único e verdadeiro Deus. A Trindade. Nós cremos nele, no Deus Trino. Um Deus que é absoluto. Deus que é verdadeiro, que é fiel, que é vivo. Pessoal. Confiamos nele. Pois sem fé é impossível agradá-lo. Então nós temos que ter fé. Temos que agradar a Deus. A forma de nós agradarmos a Deus é ter fé, confiar nele, crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Creia nisso. Confie nele. Tenha perseverança. Diz assim em Hebreus capítulo 11, né, foi a leitura que nós lemos, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Está esperando algo que para muitos pode ser impossível. Para você pode ser impossível. Mas para o teu Deus não é impossível. O teu Deus é o Deus das causas impossíveis. Tudo ele pode fazer. Basta você crer, confiar, ter confiança no teu Deus. Amém? Aí diz também que a fé é a prova das coisas que se não veem. Coisa que você não vê. É uma coisa que você não... é impossível, isso não tem como acontecer isso. E Deus faz acontecer, porque ele é fiel. Amém? Continue firme, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então temos que ser dependentes de Deus. Aí diz o autor da lição, ele diz: quando dependemos de Jesus e compreendemos que Deus estava nele, reconciliando o mundo consigo mesmo, temos a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias por isso confiamos nele. Então o Senhor está conosco todo dia, por isso confiamos nele. Confie. No segundo tópico, crer é conhecer. Conhecer quem? O que nós vamos conhecer? Conhecer a Deus. Conhecer a Cristo Jesus. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E como nós vamos conhecer, crescer no conhecimento? O Espírito Santo ele nos ajuda a crescer no conhecimento. O Espírito Santo ele abre o nosso entendimento no momento que nós cremos na palavra de Deus como viva e eficaz. Cremos que aqui é a verdadeira palavra de Deus. Aleluias. Cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Cremos que Jesus Cristo ele é o Verbo de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é a revelação de Deus. Ele é a revelação de Deus. Quando nós cremos nisso, que Jesus Cristo é a revelação de Deus, cremos que ele é o Verbo de Deus, ele é o próprio Deus encarnado, aí nós passamos a conhecer a Deus. Passamos a conhecer a razão, a nossa razão de crer. A nossa razão de crer. Então, por intermédio da razão, nós cremos. A fé e a razão não andam separadas, elas andam juntas. Fé e razão andam juntas. Eu não posso ter fé irracional. Eu não posso ter uma fé irracional, minha fé tem que ser racional. Eu tenho que ter uma fé racional, uma fé viva, eficaz, mas racional. Veja aí Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o
vosso culto racional. Glória a Deus, né? A nossa fé, ela tem que ser racional. Não pode ser uma fé aleatória, uma fé de ilusão, uma fé sem raciocínio, uma fé sem lógica. Não, a nossa fé tem que ser racional. E a nossa razão é Jesus. A nossa razão, Deus, Ele demonstra em Jesus. Lá no subtópico 2, do tópico 2, está falando isso. Que em Jesus descobrimos que Deus é a razão de tudo quanto há. E que é o objetivo de tudo, e que é o objetivo de tudo que existe. Deus, ele é a razão de tudo. É a razão que Deus estar aqui, é a razão de você estar aí, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra. Deus é a nossa razão, Ele é a razão. Ele é o nosso fundamento, é Deus. Ele é a nossa pedra, nosso alicerce. Ele é nosso cais seguro, Ele é nosso socorro, nossa fortaleza. Ele é o nosso Salvador, o nosso Deus, ao qual nós devemos crer, confiar e saber que Ele existe. E Ele dá razão para que nós saibamos que Ele existe, que Ele é verdadeiro. Não é uma fé de menino, uma fé firme, forte. Certo? Não vamos ter ilusão das coisas. Eu costumo dizer assim, que a salvação, a nossa fé, a nossa salvação não é pela emoção. Uma fé pela emoção, ela pode morrer, ela pode acabar. Porque a fé pela emoção é aquele momento que você está vivendo, aquele momento de fé agora, mas daqui uma hora, 2 horas, um dia, você vai encontrar tristeza, vem alguma coisa contra você e você vai ficar triste. Vai passar por algum problema da vida, vai ficar triste e pela tristeza vai abandonar a fé, vai abandonar a Cristo. É a fé de emoção. A nossa fé tem que ser a fé pela razão. A razão é esta, que é Cristo Jesus. Quando nós temos nossa fé pela razão, nossa fé firme, forte, pode vir qualquer intemperança da vida, qualquer problema que venha passar na nossa vida, qualquer situação, qualquer problema que venhamos passar, estamos firmes, olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, uma fé firme, uma fé com razão. Temos que ter essa fé, certo? O terceiro tópico da nossa lição, crer é confiar, é confessar. Declarar sua confiança às pessoas. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, brota dentro de nós esse desejo, porque foi designado para a igreja isso, de confessar, de mostrar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o nosso Deus, que Ele é vivo, que Ele está presente em nossas vidas, que nós confiamos nele, temos essa obrigação de confiar, de confessar ao Senhor Jesus Cristo. E Ele deixou isso claro para nós como igreja. Ide e pregar o Evangelho. Ide anunciar. Ide confessar. Nós confessamos. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, a gente declara, a gente proclama e a gente prega que Jesus Cristo é o Senhor. O que Ele fez em nossas vidas. Grandes coisas fez o Senhor nas nossas vidas. E quando nós formos falar e fazer isso, irmãos, devemos fazer como? Será que eu vou usar a linguagem que as pessoas não vão entender? Não, tem que falar com a linguagem que as pessoas entendam, que as pessoas percebam. Percebam o que é que eu quero transmitir para elas. Como, irmão? O que é que você está falando? Ora, na nossa igreja, nós temos várias formas de ligar. Ô, bênção! Aleluia, glória a Deus. Isso aqui é um gozo muito profundo. A gente pode dizer que é a alegria do céu, né? Pecados. Então, nós temos uma linguagem que nós conhecemos dentro do nosso meio, nosso dia, né? Nossos dias, nosso meio da igreja, nós entendemos o nosso linguajar. Mas as pessoas que estão fora do nosso contexto bíblico, nosso contexto cristão, não vão conhecer todas as palavras, as expressões que nós falamos. Então nós temos que usar expressões que as pessoas venham conhecer. Jesus, ele foi um exemplo disso. Jesus, quando ele queria falar para um pescador, ele usava
a palavra de forma que o pescador viesse a conhecer o que ele estava falando, entender o que ele estava falando. Se ele ia falar com um doutor da lei, um religioso, ele ia falar a linguagem religiosa. Se ele fosse falar com um dos governadores, um poderoso, né? Um dos governadores, um príncipe, ele falava a linguagem dos príncipes. Falar com o povo ali, ele sabia como falar, como tratar, qual a expressão usar. Da mesma forma, nós temos que tratar as pessoas, falar com as pessoas de forma que elas venham entender, para compreender o que nós queremos transmitir pela palavra de Deus. Tem que falar a linguagem do povo, para que o povo entenda. Se eu estou num lugar de gente rica, eu tenho que saber falar, me expressar no meio do povo rico. Se eu estou num povo pobre, eu tenho que saber expressar no meio do povo pobre. Eu falo assim, pobre e rico, fala em questão de cultura, não questão de dinheiro. Porque às vezes o povo rico lá, ele tem dinheiro, mas não tem cultura, né? O pobre, às vezes, não tem dinheiro, mas tem cultura. Eu falo em questão de cultura. Uma pessoa que tem uma cultura maior, uma cultura mais elevada, vamos assim dizer, tem uma cultura mais elevada, tem um conhecimento melhor, eu tenho que saber me importar, conversar, dialogar com aquela pessoa para demonstrar a minha fé, fazer que ele creia. Se é uma pessoa que não tem cultura, que não tem conhecimento, eu tenho que também saber conversar com aquela pessoa. Tem que baixar o nível daquela pessoa para que eu venha transmitir para ela, fazer ela entender, tá certo? Então nós temos que ter essa preocupação também. Outra questão também é que nós devemos também saber como pregar. Temos que pregar também, irmãos, na nossa forma de viver, nas nossas atitudes, a forma que eu ajo, que eu falo, que eu estou ficando à frente das pessoas. Como é que eu ando, como é que eu me comporto. Aí vem a questão da fama, né? E a questão do comportamento. Fama e... o pastor estava falando sobre isso, eu esqueci agora a frasezinha, mas são coisas que as pessoas olham para nós, tem que ver Cristo em nós. Tem que ver Cristo em nós. Ele tem que olhar para a gente e dizer assim, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus, ali vai uma criança, um adolescente de Deus. Tem que ver Cristo em nós. Tá certo? Então, um certo pregador do tempo que seguir a Cristo, ele diz assim, ó, pregue o evangelho em todo tempo. Pregue o evangelho em todo tempo. Cristo manda fazer isso. Pregue o evangelho em todo tempo. Mas ele diz assim, se necessário, pregue o evangelho em todo tempo. Mas, se necessário, use palavras. O que você entende sobre isso? Pregue o evangelho em todo tempo. Mas, se necessário, use palavras. Está falando que o teu comportamento, a tua forma de ver, a nossa forma de ver, nosso comportamento tem que pregar a palavra. As pessoas lá para nós ver Cristo. E quando for preciso, também usar a palavra. Também usar a palavra, tá certo? Que nós possamos ter a certeza que Cristo está conosco, tá certo? A nossa lição, conclusão da nossa lição, concluindo já, diz, nessa lição vimos que crer é confiar, crer é conhecer, crer é confessar. Tá certo? Que nós possamos crer em Cristo Jesus. Ter uma fé racional. Uma fé viva. Confiança. Amém? Olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Tenha firmeza. Fique firme. Forte em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça, te ajude nessa caminhada. Que você seja, ou melhor, que você receba de Deus a palavra que ele diz, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Mas para isso você tem que crer, tem que ter confiança naquele que te salvou, que é Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te convido, você que não faz parte da escola bíblica, vem fazer parte, tá certo? Venha fazer parte da escola bíblica. Eu sei que nós estamos nesse problema agora do coronavírus, mas quando Deus quiser nós vamos voltar ao normal. Venha fazer parte da escola bíblica. E aos discipulados também nas terças à noite. Nas terças à noite temos o discipulado. Venha fazer o discipulado. Não é só para quem é novo crente, não. Também quem não é novo crente também pode fazer o discipulado e deve, tá certo? Venha fazer o discipulado, venha para a escola bíblica para aprendermos a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e até a próxima.
em o nome de Jesus Cristo.